الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Estimados irmãos, este hadith de Anas ibn Malik é hadith que, em termos de tamanho, é bastante curto. Mas em termos de significado, é profundamente vasto. É vasto precisamente pelo sentido que carrega. E este hadith, às vezes, traz um problema de interpretação. Enquanto o hadith caminha numa direção, as diferentes interpretações que são feitas deste hadith caminham noutra direção. O hadith, em poucas palavras, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah la yarda anil abd. Allah fica satisfeito com o servo. يأكل الأكلة فيحمده عليها. Allah fica satisfeito com o servo que, ao tomar uma refeição, ele louva a Allah, diz Alhamdulillah. أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Ou então, sorve uma bebida, água, sumo, qualquer que seja, فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. E ele depois, em seguida, louva Allah por causa disso. Porque o hadith fala da comida e da bebida. Então, as interpretações que são feitas deste hadith começam logo a divagar na questão da ética no comer e no beber, conforme explicado no Sharia. Mas a verdade é que este hadith não está a falar da ética no comer ou no beber. Porque a ética no comer ou no beber, isso já foi explicado e explanado em muitos outros hadiths. Portanto, este hadith não trata da ética no comer ou no beber. Então, qual é o assunto central que este hadith trata? O assunto central aparece logo no início do hadith. Inna Allaha la yarda. Ar-rida, que é a satisfação. E aqui o hadith fala da satisfação de Allah. Que Allah fica satisfeito quando o seu servo come ou bebe e depois diz Alhamdulillah, Allah fica satisfeito. Então, o tema central do hadith é precisamente a satisfação de Allah. Mas o hadith depois vai nos explicar que a satisfação de Allah é uma coisa, a coisa mais acessível nesta vida é conseguir-se a satisfação de Allah. E a satisfação de Allah alcança-se com mínimos detalhes. Por uma razão talvez que nós consideraríamos banal. Você pode conseguir a satisfação de Allah numa razão como num simples ato de comer ou de beber. Consegues a satisfação de Allah. É a coisa mais fácil, a coisa mais simples de se conseguir na vida é a satisfação de Allah. Inna Allaha la yarda.
E a construção da frase, aqui o Nabi alayhi salatu wassalam poderia ter dito Inna Allaha yarda, que é o verbo de satisfação. Quer dizer, Allah se satisfaz, Allah se compraz, Allah agrada-se com o seu servo só pelo simples fato de, ao comer ou beber, dizer Alhamdulillah. Mas este verbo aparece já unido ao lam, la yarda. Para dizer o quê? É para enfatizar a questão da satisfação. Se você come ou bebe depois diz Alhamdulillah, não há como escapar, não há como falhar a satisfação de Allah. Por isso que vem la yarda. E o hadith também, o Nabi alayhi salatu wassalam poderia ter dito Inna Allaha la yashkuru. Allah agradece. Mas não disse isso. Disse la yarda عن العبد يأكل الأكلة فيحمده. Não disse fayashkuruhu. A palavra shukr e a palavra hamd, há alguma diferença entre elas? Naturalmente que há uma grande diferença. Embora haja uma convergência entre as duas palavras, porque a palavra hamd significa louvar, dizer Alhamdulillah. A palavra shukr significa agradecer. Então, nós quando comemos ou bebemos, não dissemos ashkurullah, dissemos Alhamdulillah. E a diferença é que a palavra shukr envolve duas coisas: reconhecimento a partir do coração e um ato que deve ser praticado. Enquanto que a palavra hamd, que é louvor, envolve apenas uma coisa, reconhecimento, não envolve ato. E é por essa razão que no Islã nós temos um sijda, como sijdatu tilawa, chama-se sijdatu shukr. Sijda por agradecimento, mas não existe sijdatul hamd, não há. Por quê? Porque sijda é uma coisa que envolve, além do reconhecimento, envolve também curvar-se e colocar a testa no chão, é um ato. É por isso que se chama de sijda. Chama-se, aqui é sijdatul shukr, porque a pessoa, além de reconhecer o ato de agradecer a Allah, envolve também esta prática de se prostrar. Agora, no hamd, não há nenhum movimento, não há nenhum ato. Só existe apenas aquele reconhecimento. E é esse reconhecimento que se traduz na palavra Alhamdulillah, só. O que isto quer dizer? Isto, em poucas palavras, estimados irmãos, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando você come, ou bebe, ou faz qualquer coisa, veste uma roupa, adquire um bem e diz Alhamdulillah, mesmo que não envolva nenhuma prática, só o fato de mexer a língua e dizer Alhamdulillah, Allah fica satisfeito. Quer dizer, Allah aceita, ele sente, quer dizer, agrada-se com o seu servo por uma coisa tão pequena, mesmo que não envolva nenhum ato, ele fica satisfeito. Isto para dizer o quê? Que alcançar a satisfação de Allah na vida é a coisa mais simples, é a coisa mais fácil. Talvez seja por esta razão que o Corão al-Karim chama a atenção no Surat Zumar e diz قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Quando Allah coloca a sua satisfação à mercê de cada um de nós,
e torna acessível o alcançamento dessa satisfação de Allah, está a abrir uma porta de esperança. Ao abrir uma porta de esperança, até o maior pecador encontra um alívio para alcançar a satisfação de Allah. Então, aí voltamos já para o versículo que acabei de recitar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Diz, ó meus servos, vós que excedestes contra vós próprios, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Não percam esperanças na misericórdia de Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala manifesta-se às suas criaturas por meio da imensidão da sua misericórdia, por meio da imensidão da sua generosidade. Então, é o que o hadith está a revelar. Por isso dizíamos que o hadith é curto, mas em termos de significado é muito profundo, porque está relacionado com a imensidão da misericórdia e generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, trazer este tipo de hadith que realça a vastidão da misericórdia de Allah, a imensidão da generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala, em tempos conturbados como estes, pode levar alívio às criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Numa altura em que o mundo está a se debater com vários fenômenos, como a questão da pandemia, como a questão dos ciclones tropicais, como a questão da morte, das guerras e conflitos, conforme estamos a assistir. Então, este tipo de hadith abre as portas da esperança que, afinal de contas, por detrás de tudo isto que está a acontecer, pode estar lá, e isto é evidente, pode estar lá a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não sabemos como é que estas coisas funcionam. É verdade que tem que se evitar. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith narrado por Abu Huraira, registrado pelos imãos Al-Bukhari e Muslim, um hadith onde o Nabi alaihi salatu wassalam falava dos sinais da proximidade do Qiyamat, dos últimos tempos, falava precisamente da questão da morte. De lá taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-ilm. Neste hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam menciona 6 sinais. E o primeiro destes sinais é o levantamento do conhecimento. Passa. E depois o Nabi falou também dos vulcões, terremotos. Estamos a falar de questões climáticas e ambientais. Depois também o Nabi alayhi salatu wassalam fala aqui de um aspecto muito importante. Diz, وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ. Então os sahabas perguntaram, quer dizer, irá se multiplicar este fenômeno de al-harju nesses tempos, nos últimos tempos, vai se multiplicar. Então os sahabas perguntaram, Ya Rasulallah, o que é al-harju? E ele respondeu, al-qatlu, al-qatlu. É a matança, é a matança. Significa que um dos sinais do Qiyamat é chegar a uma altura em que matar será a coisa mais fácil. A pessoa morre, às vezes até por razões que ele próprio desconhece.
E hoje nós estamos a assistir isto. Al-qatlu, que é al-harju, que é a matança. É verdade que existe aquela morte natural, mas há aquela morte provocada pelo próprio ser humano. Ele torna-se num agente, porque quem manda a morte ou a vida é Allah. Mas isto irá se multiplicar, como hoje estamos a assistir. Se nós olharmos apenas só para o nosso continente africano, há uma proliferação de grupos terroristas, quase mais de 60 grupos que estão a operar. É por esta razão que os que acompanham estes fenômenos, e existem agências que fazem o monitoramento de tudo isto que está a acontecer, o chamado terrorismo, só em África, eles chegam à conclusão de que nos próximos 20 anos ou mais, o continente africano será o principal palco das operações dos grupos terroristas. Porque há uma deslocação desses grupos do Oriente Médio para a África, onde mudam o cenário, o campo das suas operações. Se nós olharmos só para os 10 países que praticamente estão dentro daquela faixa da região do Sahel, chamado As-Sahara al-Kubra, o grande deserto. Portanto, é uma faixa que atravessa o continente africano do oeste para este. Vamos encontrar ali principais grupos que depois já estão a descer mais para o sul. Portanto, estes conflitos, estas rivalidades todas, nos próximos anos o continente africano vai assistir a um aumento de derramamento de sangue, conflitos armados em níveis diferentes. Num nível entre os governos africanos e estes grupos, e naturalmente o terrorismo, neste caso aqui, alimenta-se das fragilidades internas. Este é o alimento. As fragilidades internas é o alimento desses conflitos, na medida em que elas são exploradas para manter a continuidade dessas guerras. Num outro nível, vamos encontrar uma confrontação entre estes grupos e as potências ocidentais interessadas nos recursos africanos, e o campo das operações vai ser a África. E num terceiro nível vamos encontrar também uma confrontação que agora já começou entre os próprios grupos terroristas, porque eles não constituem um grupo homogêneo, são vários grupos e entre eles também há conflitos, às vezes até conflitos sangrentos. Como é o caso que estamos a assistir agora entre o Estado Islâmico, que tenta se implantar na Somália, mas o grupo Al-Shabaab, aliado à Al-Qaeda, não abre espaço para o Estado Islâmico. Então ele vai procurar sucursais já mais para o sul. Por esta razão, pode ser que a situação de Cabo Delgado enquadra-se precisamente neste teatro. Por isso nós sempre acreditamos que a situação de Cabo Delgado são coisas que vêm de fora. Mas isso tudo revela aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam já dizia. وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ, e multiplicar-se-á a matança em nome de qualquer coisa. Naturalmente através de interpretações erradas. E a religião não entra em nada dessas coisas. Então, levar esta mensagem da satisfação de Allah, da generosidade de Allah, para várias comunidades que neste momento estão a sofrer e não encontram talvez o apoio necessário, é uma porta de esperança muito grande.
Portanto, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o Jahannam, não tinha como objetivo revelar a sua sede de castigar as suas criaturas e encher o Jahannam de maior número possível dessas criaturas. Não. Allah subhanahu wa ta'ala, porque queria evitar que as pessoas fossem para o Jahannam, criou o Jannat e enviou os mensageiros. E a satisfação de Allah, como vimos neste hadith, é a coisa mais fácil de se alcançar. O que é que custa? Não precisa de fazer absolutamente nada. Vestiste uma roupa, disseste alhamdulillah. Comeste, disseste alhamdulillah. Bebeste, disseste alhamdulillah. Foste dormir, disseste alhamdulillah. Acordaste, disseste alhamdulillah. Adoeceste, conseguiste medicamento, disseste alhamdulillah. Allah fica tão satisfeito com isso, só com esse gesto. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine, que Allah nos agracie. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحاب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.